Olha lá, estamos ao vivo? Mentira, isso não é uma live, né? Hoje nós vamos falar sobre 4 fases que eu desenhei aqui para a existência de um negócio digital. Na verdade, eu quero partir, essa conversa ela parte de um filme que eu assisti e da corrida que eu vi hoje. Essa semana eu assisti um filme chamado O Alfaiate. Ele está saindo do Netflix em breve. E esse filme, ele é uma história que acontece dentro de uma alfaiataria. E é um filme muito sagaz, assim, um dos melhores filmes que eu vi na vida. E o que interessa para nós aqui desse filme é que o sujeito que é o alfaiate, ele é extremamente hábil na alfaiataria. Porque ele passou muitos anos se tornando hábil, desenvolvendo aquela técnica de costura, de medição, enfim. Ele estudou ou praticou a arte ou a técnica da alfaiataria por muitos anos para ficar bom. E eu assisti uma corrida hoje de Fórmula 1, que eu gosto muito de assistir Fórmula 1, em que pela primeira vez, depois de 239 corridas, um cara foi pro pódio, Nico Hülkenberg. E eu comecei, a hora que acabou a corrida, eu fiquei pensando exatamente nesse ponto. Eu admiro demais as histórias de pessoas que passaram muito tempo se aperfeiçoando na sua atividade ao ponto de ficarem entre os melhores. E isso me acendeu uma luz óbvia, o óbvio do óbvio, de que você precisa de muito tempo para estar entre os melhores. E o nosso objetivo nunca deveria ser ganhar mais dinheiro ou ter mais clientes, e sim estar entre os melhores. Por quê? Porque necessariamente se você está entre os melhores, o resto acontece. E para você estar entre os melhores, você precisa de muitos anos. Muitos anos de prática numa determinada arte ou técnica. E isso me fez rabiscar aqui as 4 fases que eu vivi até hoje no meu negócio na internet, sabendo que eu comecei em 2018 e que eu devo estar ainda há alguns bons anos de estar entre os melhores dos melhores, porque não tem como pular essa etapa, você não consegue estar entre os melhores pulando o fator tempo. Você precisa do fator tempo para você... Porque o fator tempo significa que você passou muitas horas se dedicando à atividade. Então, por exemplo, eu quero ficar muito bom em fazer vídeos e comunicar as minhas ideias. Eu preciso de mais tempo ainda. Eu preciso de muito tempo comunicando, fazendo vídeos e comunicando as ideias para me tornar um dos melhores comunicadores que existem, sei lá, no Brasil. E aí, eu quero te apresentar essas 4 fases porque eu penso que você vai estar em uma delas e, portanto, eu vou conseguir te ajudar de alguma forma a enxergar o próximo passo. Então, fase 1 do negócio é o que atrai a audiência. Quando você começa um negócio digital, a primeira pergunta que vem à cabeça é como ganhar seguidores. É a primeira pergunta inevitável. Quando você decide que você vai escrever na internet, gravar vídeo, fazer post, não importa. O que você quer primeiro é descobrir como fazer a coisa para trazer pessoas para te assistirem. E aí eu vou te falar o que você tem que fazer na minha opinião. Primeiro, você vai ter que passar um tempo observando o que outras pessoas fazem para você ter algum tipo de parâmetro, algum nível de possibilidades reais. O que é que dá para fazer? Então você vai ter que assistir um pouco de tudo. Se você quer começar no YouTube, vai ter que ver um pouco de tudo no YouTube. Se você quer começar a fazer Reels, vai ter que ver um pouco de tudo de Reels. Se você quer começar a escrever carrosséis, vai ter que ver um pouco de tudo de carrosséis. Qual é a minha sugestão? Veja um pouco de tudo, mas veja muito pouco do ramo no qual você quer entrar, do mercado no qual você quer entrar. Então, se você quer falar de leitura, por exemplo, veja muito de vídeos, mas não veja tantos vídeos de leitura. Por quê? Porque se você vê muito só daquilo que você quer falar, a tendência é que você fique igual à média do que você viu. Então imagina que você assistiu 200 pessoas que falam de leitura. Vai existir um padrão ali.
E a tendência é que você se equipare a esse padrão. Então, sei lá, nas 200 pessoas você vai ver que tem 10 fora da curva para o bom, 10 fora da curva para o ruim e uma mediona, assim, de 180 pessoas. Você vai ficar ali. Por quê? Porque você vai ter construído esse imaginário. E quando você for fazer, você vai ver que você vai fazer dentro desse padrão. É isso que eu vi acontecendo na internet até hoje. A maioria das pessoas entra no padrão porque é o que tem na cabeça delas dentro daquele mercado. Então você não fica olhando 100% para o seu mercado, você vai investigar o que as pessoas estão fazendo no geral. Então você vai ver de todos os mercados que você puder, que tipo de vídeos existem, como é que as pessoas gravam, você vai fazer um olhar analítico diferente do consumidor. Você não está ali mais para se divertir, agora você está ali para descobrir como é feito. Eu assisto Fórmula 1 para me divertir. Agora, se eu fosse um piloto, eu ia assistir Fórmula 1 prestando atenção no que o cara faz, na linha do carro, na condição da pista e por aí vai. Então, para você passar da primeira fase e descobrir o que atrai a audiência, você vai ter que dar uma investigada no mercado em primeiro lugar. Segundo, você vai ter que testar alguns formatos diferentes para perceber qual se adequa melhor a você e você vai ter que se dar um certo tempo. Em que sentido? Você vai ter que gravar muita coisa ou escrever muita coisa antes de começar a acertar. Por isso eu gosto da regra dos 100 vídeos. Nós temos uma regra na nossa agência que entrou na agência e você é uma pessoa que está começando no YouTube, nós temos uma agência que cuida de canais no YouTube. Até você fazer 100 vídeos, a gente tem pouquíssima coisa para analisar em termos de métrica. Nós vamos analisar muito mais qualitativamente do que quantitativamente. Importa muito mais cada vídeo que você grava em si, o jeito que você está falando, o conteúdo que tem ali dentro, do que número de visualizações, número de compartilhamentos. Isso aí importa muito pouco nos primeiros 100 vídeos. Por quê? Porque é muito rápido. Você vai ver que você gravou 10 vídeos, o primeiro já parece que você é um completo idiota. É muito engraçado isso. Você gravou mais 10, você já acha que você gravou 20 vídeos, aí no 10º você acha que você era um idiota de novo. Aí você gravou 50, você olha pro teu primeiro vídeo e você fala, meu Deus do céu, isso aqui é uma vergonha pública. Aí você grava 100 vídeos, cara. Aí você está começando a desenvolver um certo tino para a coisa. Então, você precisa, primeiro, observar todos os mercados e o que você quer descobrir não é o que as pessoas do seu mercado fazem, mas como se executa a atividade em si. Então, como se eu fosse um alfaiate, eu ia ficar olhando, eu ia olhar muitos outros alfaiates e como eles fazem, porque eu quero saber da técnica em si. Então, aqui no nosso caso, existe técnica e existe conteúdo. É o que é dito, existe como é dito e o que é dito. O que você tem que descobrir é o como é dito. O que é dito tem que ser você, aí tem que ser teu, tem que sair dos livros, tem que sair da tua experiência. Não pode ser parecido com os outros caras do seu mercado, porque senão você não ganha diferenciação. Se você não ganha diferenciação, você não consegue, vamos dizer assim, subir no pódio do mercado. E aí você não vai ser visto pelos olhos de quem paga. Não vai ser bem visto pelos olhos de quem paga. Quando você fez essas duas coisas, em algum momento você vai ter encontrado algo que atrai audiência. É aí que você começa a analisar dado. Gravei 100 vídeos, eu achei 2, 3 que funcionaram. Aí eu vou olhar para aqueles 2, 3 e eu vou pensar o que tem neles que eu posso replicar para sempre. E aí você vai começando a ganhar esse tipo de capacidade analítica, de ver o que você vai ter que repetir dali para frente. E veja, não é repetir, é encontrar coisas muito parecidas com aquilo que você já fez. Então eu não repito o que eu fiz, mas eu acho conteúdos e formatinhos adjacentes àquele que eu fiz, porque é eles que vão me fazer continuar crescendo. Descobriu o que atrai audiência, você vai para a fase 2. E a fase 2 é o que eu quero vender, porque sempre que a gente começa a internet, essas são as duas grandes dúvidas, né? Como eu atraio pessoas, como eu ganho seguidores e como eu vendo, o que eu vendo. Então as pessoas têm muita dúvida de como montar seus primeiros produtos. Eu acho que isso é uma segunda fase, porque você descobriu, sem audiência você não consegue vender nada, então não importa você solucionar o problema do que vender e como vender, porque ninguém vai comprar. Uma vez que as pessoas começam a te seguir, te acompanhar, agora sim você sabe que dá para vender alguma coisa. E aí você começa a perguntar o que vender. Para você descobrir o que você quer vender, e a pergunta é sempre o que eu quero. Olha, esse é o maior erro que eu já cometi até hoje, não vender o que eu quero. Vender o que eu não quero. Vender o que você não quer é a pior coisa que você pode fazer no longo prazo, porque você não vai querer sustentar aquilo. E assim,
Fazer a primeira venda é a parte mais fácil. Manter as vendas acontecendo é que é infinitamente mais difícil. É por isso que você vai ver muita gente que vende uma vez e desaparece, porque permanecer é muito mais complicado do que começar. Então, eu sei porque, cara, eu já estou vendendo desde 2019, 29 de novembro de 2019, então a gente está rumando aí para 6 anos de venda completos. É muito complicado você vender a segunda vez. A primeira venda, dia 29 de novembro, foi a mais fácil. A venda que eu fiz em janeiro foi muito mais difícil e vendeu menos da metade. Porque as próximas vendas são muito mais difíceis. Então, nessa fase 2, o que eu quero vender, o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que investigar que tipos de produtos e serviços existem no mercado. O que as pessoas estão vendendo. Quando você observar, porque assim, as pessoas não estão só vendendo curso ou mentoria ou sei lá o que, não, você tem que ver em detalhe. Que tipo de coisa é vendida como curso e funciona? Que tipo de coisa é vendida como e-book e funciona? Que tipo de serviço está sendo oferecido e está dando certo? Quando você começar a perceber isso, é que você vai começar a encontrar o que você quer vender. Eu comecei vendendo curso de como ler livros. Na época não tinha praticamente ninguém vendendo isso no Brasil. Eu acho que só tinha o Renato Alves, que é um cara que vende leitura dinâmica. Ele era um dos poucos. E os caras do Vencer Leitura lá, acho que é Vencer, também vendem curso de leitura dinâmica. Mas tinha pouquíssima gente vendendo curso de leitura. Então era um espaço de mercado disponível e interessante para mim. Então beleza, eu vou vender curso de leitura. Mas depois de um tempo eu comecei a ficar com vontade de fazer outras coisas. Em 2020, eu acho que foi a primeira vez que eu dei uma mentoria, e eu dei uma mentoria de estudos. E eu dei algumas mentorias que eu achei muito ruins, eu fiquei muito arrependido, conversei com as pessoas e tal, assim ó, cara, como é que eu vou recompensar você por ter me pagado para uma mentoria que eu não achei que foi boa? Mas valeu a experiência eu ter feito isso, para eu, olha, não dá para eu sair vendendo mentoria, custava R$200 a minha mentoria, e aí eu fui reformulando a coisa. Mas eu percebi quando eu vendi as primeiras mentorias que eu gostava demais daquilo, de falar no 1 a 1. Então, desde lá, eu comecei a arrumar e perceber o que precisa existir numa mentoria para ser vendida. E aí eu incluí mentoria dentro do meu portfólio de produtos. No começo desse ano, na verdade no final do ano passado, 2024, eu percebi que eu estava muito afim de prestar um serviço para cuidar de outros canais no YouTube, porque desde que eu comecei no YouTube, eu gosto infinitamente mais de produzir aqui no YouTube do que no Instagram, e eu gosto muito mais de analisar os dados, as métricas, de olhar o YouTube é uma rede social que me interessa muito mais do que o Instagram. Então eu falei, cara, aqui eu tenho vontade de prestar um serviço, de ter clientes que eu estou ajudando. E aí eu decidi trazer mais esse produto, né? Na verdade é um serviço, para o meu portfólio. O que acabou virando um segundo negócio, ele virou uma outra empresa já, com outro CNPJ, com outra conta no banco, porque deu muito certo. Então eu incluí vários produtos e serviços ao longo dos anos, só porque essa fase 2 ela é muito importante, uma fase que você retorna várias vezes. O que eu quero vender, você vai perceber, porque ela é muito parecida com a fase 4 que eu vou te apresentar aqui. Esse vídeo vai ter um corte porque eu provavelmente tenho a alergia a várias coisas que tem aqui em casa e é por isso que eu fico com o nariz ruim e eu tenho que ficar limpando ele. Mas eu não vou... Quer dizer, vamos deixar sem corte aqui, eu peço desculpas e licença e a gente continua, tá? Nós passamos então para a fase 3. Porque, veja, fase 1, como conseguir audiência? Você resolveu. Fase 2, o que eu quero vender? Você resolveu. A hora que você começa a vender, você vai perceber que você não tem a audiência qualificada para venda. E aí você entra na fase 3, que é o que qualifica a minha audiência, ou melhor, o que aumenta o nível de consciência da minha audiência para que eles queiram comprar o que eu quero vender. A fase 3 é o encaixe, você está tentando achar um encaixe entre o produto e o mercado. Product Market Fit. É isso que você está tentando fazer. Você está tentando descobrir como que você prova para as pessoas que o que você tem é bom e como você convence elas de que vale a pena comprar aquilo de você. Como que se faz isso? Olha, primeira coisa que você vai começar a fazer muito, pesquisa. Pesquisa em Story, pesquisa em enquete no YouTube, pesquisa enviada por e-mail, Google Forms. É perguntar para as pessoas. A primeira coisa que você faz é perguntar para as pessoas. Por quê? Porque se você não pergunta para as pessoas, você vai ficar cego em muitos pontos. Tem coisas que elas dizem que você não pensou.
você não percebeu. Só conversando com ela você vai descobrir. Então, primeira coisa, você vai ter que começar a interagir com o teu público. E é uma interação intencional, não é uma interação, obrigado por ter elogiado meu vídeo. Não, é a interação do o que você quer que eu fale? O que você mais gosta aqui? Quais são as suas maiores dificuldades? Como você acha que eu mais posso te ajudar? Você vai fazer perguntas que te ajudem a perceber o que é que as pessoas estão querendo de você. Essas perguntas, elas vão te fazer modificar o que você vende e modificar o teu conteúdo para falar cada vez mais corretamente com só as pessoas que você quer. Então essa coisa é muito interessante na internet. Você começa, por mais que você tente fazer nichar o conteúdo, falar só com a tua persona, esse tipo de coisa no começo, eu vejo que não dá muito certo. A galera tem muita dificuldade de fazer isso no começo, inclusive eu. É muito melhor você fazer dessa forma. Você começa um pouco mais abrangente, com menos clareza, descobre como traz audiência, e aí você começa a perceber com quem exatamente você quer falar. Nessa interação com as pessoas vai estar esse primeiro sinal. Segundo jeito que você vai ter, segunda coisa que você tem que olhar, a tua própria vida, os teus próprios problemas. Você vai perceber que o tipo de conteúdo mais fácil de criar é o que nasce a partir das tuas próprias dificuldades. Ou seja, você vai perceber que você quer falar com pessoas que têm dificuldades parecidas com as tuas. É por isso que não dá para você falar com quem está fora do teu universo, entendeu? Porque as pessoas você não vive a mesma dificuldade que essa pessoa. Imagina que eu fosse falar de paternidade e eu quisesse falar com, sei lá, pais que perderam a sua esposa e sem cuidar do filho sozinho. Eles têm problemas que eu espero nunca ter. Eu teria que perder minha esposa para isso, eu espero que não aconteça. Eu espero nunca ter. Então, tem problemas que eu não enxergo, eu não sei resolver. Então, é claro que se eu falasse sobre paternidade, teria menos desses caras do que os caras casados, porque certamente eu tenho mais problemas de paternidade de homem casado do que de pai que não tem mais a mulher do seu lado, entendeu? Então, esse ponto de observação, que são os teus próprios problemas, é muito importante. E aí nós temos um terceiro ponto de observação, que são as possibilidades de vida que existem. Você, nesse caminho todo, cara, nessas 3 fases, são alguns anos de trabalho. Você tem que estar adquirindo um nível cultural de histórias, de ficção, de boa literatura, para ganhar mais repertório das possibilidades humanas, e isso vai te ajudar a acertar cada vez melhor o público. Porque quando você pega e lê, sei lá, Texto Fim de Policarpo Quaresma, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando você começa a ler essas coisas, você começa a encontrar muito da realidade brasileira comum, o que vai te ajudar a entender melhor as pessoas. E nós estamos falando na terceira fase de atrair a audiência certa. Só que atrair a audiência certa não é só identificar quem é a pessoa, mas identificar os dramas da vida dela, os problemas pelos quais ela passa, as dores que ela tem, essa pessoa tem, todo esse aspecto psicológico, interior, interno que as pessoas vivem, isso é o que vai gerar conexão. Então é isso que vai te ajudar a se comunicar com essa pessoa, com as pessoas certas para o seu produto. Uma vez que você descobre isso, e eu descobri isso, acho que a primeira vez que eu descobri isso foi em 2020, no meio do caminho ali, quando eu fiz um lançamento muito bom, que me deu quase 40 mil reais. Foi um lançamento que salvou meu namoro, que me permitiu viajar com a minha namorada, na época agora minha esposa, enfim. Depois eu fui percebendo isso em todos os mercados que eu entrei ao longo dos anos. Uma vez que você passa disso, você vai para a fase 4. E a fase 4 é uma fase dramática internamente, porque você já sabe como faz dinheiro, o seu negócio já está funcionando, só que você começa a entrar no campo do propósito daquilo. Será que eu estou fazendo realmente o que eu deveria estar fazendo, o que eu quero fazer para o resto da vida? Você começa a entrar nesse tipo de conversa. A fase 4, ela é, portanto, qual é o bem que eu quero fazer e como eu quero fazer esse bem? Cara, todo mundo que eu conheço que suportou as primeiras fases chega nesse momento. Com mais ou menos dinheiro, começa a se perguntar, cara, será que meu trabalho faz sentido? Será que é isso aqui que eu queria fazer mesmo da vida? Então você vai ver que todo empreendedor chega nesse ponto. O que acontece? Essa é a fase onde você, como você já conseguiu um tanto de dinheiro suficiente, agora o problema do dinheiro ele desaparece.
aparece um novo problema, que ele é mais dramático do que o problema do dinheiro, que é, cara, qual é o bem que eu quero fazer? Isso é uma necessidade humana. Você quer fazer o bem. A não ser que você já esteja tão corrompido a ponto de ser tão mal, que não acho que 99% das pessoas que me seguem com certeza não são isso. Você vai começar a se perguntar, cara, como eu melhor ajudo as pessoas? Quando você começa a perguntar qual é o bem que eu quero fazer, qual é o melhor jeito de fazer ele, você vai começar a ver mudanças de estrutura no seu trabalho. Você vai querer mudar produto, você vai querer mudar a forma de trabalhar, você vai querer mudar conteúdo, e tudo isso não porque você não está encontrando o Product Market Fit, ou porque você não está falando com a audiência certa, mas porque você não está encontrando o encaixe entre o seu desejo interior, o seu propósito de vida e o seu trabalho. Esse é o campo em que essa é a fase que eu passei nos últimos 18 meses. Tá, eu já entendi como funciona, eu já sei como faz dinheiro, meio que resolvi essa área. Agora eu preciso conseguir achar a intersecção entre essa área e os frutos que eu quero colher, o propósito que eu quero ter para o meu trabalho. E aí, nesse momento, a pergunta ela é sempre essa: como eu identifico o bem feito? Qual é o bem que eu quero fazer? Eu quero que as pessoas tenham um bom trabalho, por exemplo, esse é o meu. Eu quero que você tenha um bom trabalho, eu quero que você ganhe dinheiro para sustentar a tua família, para viver confortavelmente, para sobrar um tanto para você guardar, porque a gente está no Brasil e é sempre muito preocupante o futuro. E eu quero que você faça tudo isso, mas vendo o propósito no teu trabalho. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu passei por essa fase e eu percebi o quão dramática ela é. E eu comecei a perceber que ao meu redor muita gente está assim. Descobriu até como faz o trabalho, mas não descobriu como encaixar o seu trabalho com o bem que quer fazer. Como dar sentido ao trabalho para que ele seja mais do que só dinheiro. E aí, o que você faz? O que eu fiz para descobrir isso? Cara, muita investigação. Aí você tem que descer muito mais fundo no mercado. Você tem que descer muito mais fundo na tua profissão. Vai ter que estudar, igual eu estudo a história da propaganda, os marqueteiros que existiram, os comunicadores. Então, você vai começar a estudar muito mais a fundo o teu mercado para você achar novas possibilidades e você vai começar a procurar. A pergunta que eu precisei responder foi: como eu vejo o impacto que eu estou tendo na vida de alguém? E eu percebi, por exemplo, quem eu acompanho individualmente tem uma mudança de vida muito maior do que quem só compra um curso meu. Então eu preciso ter mais pessoas individualmente acompanhando. Cara, eu devo ter hoje fácil... Toda quarta e quinta minhas são lotadas. Eu falo com 3, 4 pessoas pelo menos nesses 2 dias. Eu devo ter fácil uns 30 acompanhantes. O acompanhante é bom, né? Pessoas que eu acompanho individualmente em diversos modelos de mentoria. E eu tenho isso porque justamente é o encaixe que eu estou encontrando entre o que eu faço, em termos de financeiros, como minha empresa sobrevive, cresce, expande e como eu faço o bem com isso. Então, eu acho que vendo essas 4 fases, eu vou te deixar uma pergunta: em qual delas você acha que está? Me conta nos comentários em que fase você acha que você está, que dificuldades você vê, porque eu quero começar a fazer vídeos te ajudando. Então, eu vou olhar os comentários desse vídeo e vou fazer vídeos a partir desses comentários, para ajudar as pessoas com seus problemas reais e concretos aqui neste canal. Essa é uma nova fase do canal, eu tenho certeza. Começou com o vídeo de ontem e vai continuar a partir do vídeo de hoje. Comenta aí pra gente conversar e eu vim fazer os próximos vídeos a partir disso. Tamo junto.